Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente a teoria dos números e a aritmética que eram feitas na antiga Grécia. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cu-cu-cu, que é curtir, ou seja, deixe seu like. Aproveita e faça isso agora para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja curioso um pouco mais a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é tratar especificamente da teoria dos números e da aritmética que eram promovidas na antiga Grécia. Há um vídeo neste canal, inclusive eu acho que o card está aparecendo aqui no alto da tela, no qual eu abordo a matemática da antiga Grécia, mas de maneira bastante geral e bastante superficial. Aqui eu vou focar especificamente na parte da aritmética que os gregos faziam, ou seja, a manipulação numérica e a manipulação de cálculo que os gregos utilizavam. Portanto, sem mais delongas, passemos então a ter uma conversa a respeito disso. A teoria dos números dos gregos causa interesse em virtude de ser o solo no qual floresceria o simbolismo algébrico. E também a teoria dos números feita na antiga Grécia traz alguns problemas e algumas técnicas que também são utilizados nos tempos atuais. Então, é a partir da teoria dos números, da aritmética grega, que o simbolismo matemático começa oficialmente a florescer. Que essa preocupação em ter uma linguagem única que expressasse termos matemáticos começa a aparecer. Essa teoria especificamente abordou duas áreas. O estudo das equações do tipo x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, onde n era um número inteiro, e o estudo da divisibilidade dos inteiros, ou seja, daquelas regras de divisibilidade, como todo número par é divisível por 2, um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos também der um número divisível por 3 e assim por diante. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos de Euclides, Nicomacos de Gerasa e Diofanto. Ou seja, esses três estudiosos trabalharam especificamente com essa teoria dos números, com esses dois objetos. E veja que quando eu estou falando de divisibilidade, eu também estou levando em conta como é possível dividir um número pelo outro. Basicamente é disso que se tratava. Os trabalhos de Nicomacos, em particular, eles estão muito mais ligados ao pensamento pitagórico do que os trabalhos de Euclides. Ou seja, Nicomacos tinha muito mais uma inspiração vinda da escola pitagórica, enquanto Euclides até hoje não se sabe direito o porquê ele resolveu estudar geometria e o porquê ele resolveu abordar aquela teoria dos números. Não se sabe de onde veio aquela inspiração. Então, Nicomacos foi o primeiro autor a descrever uma técnica para encontrar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de dois inteiros. Como o procedimento de Nicomacos também consta dos elementos de Euclides, nós chamamos esse procedimento de algoritmo da divisão euclidiana. Então, o algoritmo da divisão euclidiana, a ideia desse algoritmo, originalmente foi feita por Nicomacos. Nicomacos aplicou somente a números inteiros. A gente chama esse algoritmo de algoritmo euclidiano porque Euclides, além de abordar os inteiros e registrar esse procedimento, também trabalhou com magnitudes, com grandezas, no sentido de possibilitar uma definição para o incomensurável. Então, para Euclides, o algoritmo só seria válido para números que contivessem uma medida em comum. E, portanto, aquilo que não pudesse ser caracterizado como uma medida padrão era chamado, então, de incomensurável, não há como medir. Então, só para dar um exemplo de como funciona esse algoritmo, eu vou determinar a maior medida comum, ou maior divisor, entre esses dois números que estão aí na sua tela.
Então, o algoritmo de Euclides diz o seguinte. Eu vou escrever aqui, então, o primeiro número. É um número bastante grande. Então, deixe-me registrá-lo aqui. Então, este é o primeiro número. Este número, na realidade, nós lemos como 26.173.996.849. E aqui eu vou pegar um número menor, para o qual eu vou verificar qual é o maior divisor comum, ou seja, qual é a maior medida com relação a este, que é o número 180.569.389. Então a gente começa pegando o número maior e dividindo pelo menor. Quando eu faço essa divisão, isso dá 144, e o resto dessa divisão que eu vou indicar aqui embaixo é 172.004.833. Aí o algoritmo de Euclides, que também foi escrito por Nicomachos, diz o seguinte. Agora eu vou pegar este número, que era o pretenso divisor, e dividir pelo resto. Então eu vou fazer a divisão entre este número e o resto que eu encontrei. Quando eu faço essa divisão, ela não dá exato, ela dá 1. E como resto eu tenho 8.564.556. Aí eu vou repetir o processo. Então deixe-me anotar o número. E fazer mais uma divisão. Quando eu faço a divisão, dá 20. E o resto é 713.713. E aí agora eu vou fazer a última divisão. 713. Tá aqui. Quando eu faço essa divisão, dá 12 e o resto deu 0. No momento em que eu encontro o resto 0, eu encontrei então o MDC. Neste caso é o último número pelo qual eu fiz a divisão, que é 713.713. Então aqui está determinado quem seria o máximo divisor comum ou a maior medida comum entre esses dois números. Nicomachos fez em seus trabalhos a distinção entre pares e ímpares, bem como distinguiu números que são divisíveis por 4 daqueles que não são. Ele também definiu o que é número primo e o que é número composto, e também introduziu o conceito de números primos entre si ou relativamente primos, de maneira um tanto quanto confusa, porque a relação entre números não era algo simples de ser compreendido pelos filósofos gregos. Então, para entender o que eram primos entre si, ele criou algumas classes de números ímpares. Mas mesmo assim, a criação dessas classes é bastante confusa. Ainda, ele definiu um método para identificar números primos que nós chamamos atualmente de crivo de Erastóstenes. E na realidade, o crivo leva este nome porque não foi Nicomachos que fez. Inclusive, Nicomachos assume no trabalho que ele escreve que ele não criou o método. Quem criou o método foi Erastóstenes, mas ele estava registrando este método para deixar para a posteridade. Então vamos mostrar como é que funciona este crivo, para poder pegar números primos. Eu vou fazer a contagem de números primos até 23, só para dar ideia. Então eu começo escrevendo 2, 3, 4, e aí eu vou registrando todos os números em ordem. Aqui eu vou registrar apenas até 23. Então aqui já tem 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então deixe-me fazer esse registro. 20, 21, 22, 23. Eu posso continuar daqui em diante, mas eu só vou fazer até 23 só para mostrar como é que o método se aplica. Então o crivo diz o seguinte: eu pego o primeiro número primo, que é 2. E aí eu vou riscar dessa lista todos os múltiplos de 2 a começar de 2 vezes 2. Então eu risco 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Então o próximo número primo aqui é 3.
E aí eu vou riscar dessa lista todos os múltiplos de 3, a começar por 3 vezes 3. Então eu risco 9, 12 já está riscado, 15, 18 está riscado, 21. O próximo número, então, que seria primo, é 5. E aí eu vou começar a riscar todos os múltiplos de 5 a partir de 5 vezes 5. Perceba que o próximo número seria 25, para poder riscar aqui. Portanto, eu já tenho a lista de números primos até 23. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. É assim que se aplica o crivo. Eu posso continuar essa lista de números e aí eu vou repetindo esse procedimento com 5, depois com 7, depois com 11 e assim por diante. O Nicomachus, ele via a decomposição de fatores primos de maneira diferente da atual. Por exemplo, quando a gente pega 60 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A decomposição é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ele chamava 2, 3 e 5 de fatores, assim como a unidade. Então a unidade também era um fator. Aliás, a unidade é um fator de qualquer número. E os divisores, que seriam os produtos desses fatores, ele chamava de parte do número. Então 60 tinha como parte 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, os fatores e os possíveis produtos desses fatores, até chegar no próprio 60, com exceção do próprio 60. Então Nicomachus não via o número como uma parte de si mesmo. Quando eu somo todas as partes desse número, eu obtenho 108. Então, neste caso, segundo Nicomachus, isto era um número superabundante. É um número no qual a soma de suas partes dá um número maior do que o número original. Quando a soma das partes é menor do que o número, então a gente chamava esse número de deficiente. Nicomachus classificava assim. Então, por exemplo, 14. Quando eu pego 14, os fatores são 2, 7 e 1, e as partes também são 2, 7 e 1. Quando eu faço 2 mais 7, 9, 9 mais 1, 10. Então a soma das partes dá menor do que 14, portanto 14 é um número deficiente. E por sua vez, segundo Nicomachus, e ele faz essa definição que utilizamos até hoje, o número que era igual à soma das partes é chamado de perfeito. Por exemplo, pega o número 6. Os fatores de 6 são 1, 2 e 3 e suas partes também. Quando eu faço 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Então a soma das partes dá um número. Então este número é chamado de número perfeito. O Nicomachus, em particular, apresentou um algoritmo utilizado atualmente para identificar esses números. Nós não sabemos até hoje se existem outros números além destes que este algoritmo captura. Mas o método é o seguinte. Se a soma dos números 1, 2, 4 até 2 elevado a n menos 1 ele é primo, então essa soma multiplicada pelo último termo será perfeito. Ficou confuso? Então vamos por partes para você entender melhor. Então eu vou pegar a primeira soma. 1 eu não conto, então eu vou fazer 1 mais 2, que é a primeira potência de 2. Então 1 mais 2 dá 3. 3 é um número primo. Então quando eu faço 3 vezes 2, 6. Então 6 é perfeito. Agora eu vou continuar. 1 mais 2 ao quadrado, que é 4. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 é um número primo. Então eu faço 7 vezes 4, vezes a última parcela da soma. 7 vezes 4, 28. 28 é perfeito. Agora eu vou continuar o processo. 1 mais 2 mais 4 mais 8. 1 mais 2, 3. 3 e 4, 7. 7 e 8, 15. 15 não é primo, então eu não posso aplicar o algoritmo. Vou para o próximo. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 15 com 16, 31. 31 é um número primo. Então agora eu posso fazer 31 vezes 16. Isso dá 496. 496 é um número perfeito. E assim por diante. Este algoritmo nos auxilia a capturar tais números.
Mas como eu disse, não se sabe se estes números que o algoritmo apresenta são os únicos números perfeitos que existem. Ainda Nicomachos estudou o que ele chamava de números significativos. Então, nesse sentido, cada unidade é representada por um ponto geométrico. Então perceba, a primeira linha aqui me dá os números triangulares. Então eu tenho 1, com 3 pontos eu monto um triângulo, aí o próximo vai ficar 6 pontos, eu monto outro triângulo e assim por diante. A forma do termo geral desses números triangulares, eu vou escrever aqui embaixo, ele é da forma n vezes n mais 1 sobre 2. Na segunda linha, eu tenho aquilo que eu chamo de números quadrados. Então, 1, 2 ao quadrado, 4, porque dá montar o quadrado, 3 ao quadrado, 9, porque com 9 pontinhos eu monto o quadrado, 16, 25 e assim por diante. E a fórmula, então, dos números quadrados, neste caso é n quadrado. Aqui eu tenho aquilo que eu chamo de números pentagonais e aqui estão os hexagonais. Pentagonais por quê? Esses pontinhos em particular me dão um pentágono regular. E aí a fórmula dos números pentagonais, vou escrevê-la aqui, é n vezes 3n menos 1 sobre 2. E a fórmula dos números hexagonais, vou escrever aqui também, é da forma n 2n menos 1. Então Nicomachos estudou esses números associados com geometria praticamente, e estabeleceu fórmulas para eles. O segundo matemático que eu citei que é importante para a teoria dos números foi Euclides. Euclides se dedicou principalmente a estudar regras de divisibilidade de inteiros, números primos e números compostos. Diferentemente de Pitágoras e Platão, Euclides apresentava inicialmente resultados sem aplicação prática, o que o aproxima dos matemáticos atuais. Os matemáticos atuais costumam apresentar resultados sem necessariamente estar pensando na sua aplicação direta. Pode ser que no meio do caminho ele vislumbre alguma, mas o primeiro objetivo é tratar de coisas que são teóricas. Ele desenvolveu então o estudo de proporções, inclusive foram os gregos que trouxeram este termo. Ele desenvolve o estudo de proporções para positivos inteiros como parte de uma discussão geral a respeito de simplificação de frações. Então aquela ideia que nós temos para simplificar a fração, que é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo algarismo e verificar o que acontece, essa ideia veio de Euclides, é uma ideia grega. Há ainda a utilização do conceito de números primos entre si, ou relativamente primos, bem como ele define o que é o máximo divisor comum e aquilo que entendemos como mínimo múltiplo comum. Então, MDC e MMC são inovações euclidianas. Ainda um resultado interessante que Euclides demonstrou é que a média geométrica de dois números quadrados é um inteiro. Ainda ele demonstrou que há duas médias geométricas se nós estamos tratando de números cúbicos perfeitos. Só para ficar claro, o que Euclides está mostrando é o seguinte. Então imagine que eu tenha dois números A e B, números inteiros, de maneira que esse número é o quadrado de um valor x, ou seja, A é o quadrado de alguém, e B também é o quadrado de alguém. Euclides define média geométrica a partir de frações. Então a definição que há no livro de elementos é o seguinte. Se eu tenho A sobre C igual a C sobre B, ou seja, se essa proporção for igual, essa igualdade de frações ocorre, então C é a média geométrica entre A e B. E aí perceba o seguinte, o que ele observou apenas é que C quadrado é igual a A vezes B. E aí quando eu vou procurar a raiz quadrada, que os egípcios chamavam de corner, e aqui eles adaptam essa ideia de raiz quadrada, você conclui que o C é a raiz de AB. Mas como A é dada por x quadrado e o B é dada por y quadrado, essa raiz na realidade vira xy. E portanto, eu estou verificando que a média geométrica de dois números inteiros mais dois números quadrados continua sendo um número inteiro. No caso de número cúbico, ele verificou que existem duas médias geométricas. Eu não vou fazer a definição formal deste fato, mas eu vou te dar um exemplo disso. Então você pega o número 27, 27 é 3 ao cubo, e o que você pode observar é que 27 sobre 45 é igual a 45 sobre 75.
que por sua vez é igual a 75 sobre 125, que é 5 ao cubo. Então perceba que você tem duas médias geométricas no caminho, 45 e 75. Euclides ainda demonstrou que o conjunto dos números primos é infinito. E não há nenhuma evidência explícita do teorema fundamental da aritmética. O teorema fundamental da aritmética é aquele que diz o seguinte: se eu tenho um número inteiro que é composto e eu vou fazer a decomposição desse número em fatores primos, então essa decomposição é única. Não tem nenhuma evidência explícita de que foi Euclides que trouxe esse teorema, mas um dos resultados do livro 7, os elementos, pode levar exatamente esse resultado. O resultado é o seguinte: se dois números são relativamente primos a um terceiro, então o produto deles também vai ser relativamente primo a esse terceiro número. O que eu estou querendo dizer, e Euclides demonstrou, é o seguinte: imagine que eu tenho o número 2, 3 e 5. Esses números são primos entre si ou relativamente primos. Se eu faço o produto de 2 com 3, ou seja, eu pego 6, agora esses dois números também continuam relativamente primos. E é esta ideia que me permite, então, demonstrar o teorema fundamental da aritmética partindo desse resultado. Porque o teorema fundamental da aritmética muitas vezes é associado a Euclides, mas Euclides não demonstrou. O que ele demonstrou é um resultado, que é esse que está no livro 7, que permite que você conclua o teorema fundamental da aritmética a partir dele. Eu vou mostrar como é que você conclui isso, mas não vou fazer demonstração formal, eu apenas vou apresentar a ideia da demonstração. Então a ideia seria a seguinte: eu vou pegar x, um número inteiro, aqui eu estou pegando inteiro positivo, e aí eu vou supor que, então, que ele tenha duas decomposições em fatores primos. Então aqui eu vou pegar B1, B2, até chegar num determinado BR, vou supor que é igual a esse x, que seria também igual a A1, A2, até num determinado AS. Inclusive a quantidade de fatores não precisaria ser a mesma. E aqui, perceba que eu estou considerando repetições de números primos. O que eu estou dizendo é, se de repente eu tenho 2 ao cubo na decomposição deste número, eu estou considerando 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou considerando ele aberto, sem a potência. Então, como eu estou com um conjunto de números primos aqui e outro conjunto de números primos aqui, então eu posso dizer que B1, B2, BR, até A1, A2, AS, que este conjunto é primo entre si. Há um conjunto de números primos entre si. É isso que eu posso afirmar. Mas aí o resultado do teorema de Euclides diz o seguinte: se eu faço o produto de B1 até BR, o conjunto que eu vou obter continua relativamente primo a A1, A2, até AS. Então continua primo entre si. Só que se eu fizer o produto de A1, A2 até AS-1, e aí depois eu vou explicar por que eu estou pegando só ele, eu também continuo tendo um novo conjunto, agora com 3 números, que continuam sendo relativamente primos ou primos entre si. Ou seja, o maior divisor entre eles precisa ser 1. Só que eu quero observar o seguinte: como esta expressão e esta representam o mesmo número, no fundo eu estou olhando para essa equação. BR é igual a A1, A2, AS menos 1, AS. O que me permite dizer então que esse termo AS seria da forma B1, B2, BR sobre A1, A2, AS menos 1. Considerando que essas coisas todas são primas entre si, eu tenho um absurdo aqui. Porque de duas uma, ou este número é igual a esse, e portanto a esse seria 1, o que é absurdo, porque na decomposição de fatores primos eu não estou considerando a unidade, ou esses termos teriam um divisor comum, o que novamente levaria a um outro absurdo. E aí,
Onde começa este absurdo? Ele começa no momento em que eu supus que o x tinha duas decomposições de fatores primos distintas. Portanto, isso não pode acontecer. Logo, a decomposição em fator primo de um número composto sempre é única. O terceiro matemático que contribuiu muito para a teoria dos números foi Diofanto. O interesse especial do Diofanto eram as propriedades aritméticas de quadrados, dos números quadrados. Ele estava interessado em resolver equações do tipo x2 mais y2 igual a z2, onde x, y e z eram números racionais. Ou seja, no fundo ele estava procurando ternas pitagóricas, mas não no sentido de só obter números inteiros, mas de verificar quando era possível também ter soluções racionais. As técnicas de Diofanto são consideradas os primeiros passos do simbolismo que caracteriza a álgebra. E como os estudos de Diofanto eram muito diferentes daquilo que Euclides praticava, há a crença de que a inspiração de Diofanto estava na matemática egípcia. Diofanto então usou este símbolo aqui para indicar o mônade, ou seja, a unidade, e este símbolo para indicar incógnitas. Inclusive, é a primeira vez que alguém utiliza um símbolo para indicar incógnita, que é o que a gente chama de x hoje na equação, ou de variável. Para indicar o quadrado de uma incógnita, ele usava este símbolo aqui, que são as duas primeiras letras da palavra grega dynamis, que pode ser traduzido por potência. Daí o nome potência, para falar da operação de potenciação. Já para indicar o cubo, esse símbolo aqui representava as duas letras da palavra cubo em grego, que é kibos. Por isso que, na realidade, nós chamamos elevar a terceira potência de elevar ao cubo. Isso é uma herança grega. A combinação desses dois símbolos gerava potências de grau 4, 5 e 6. Para escrever um polinômio, Diofanto escrevia os símbolos em ordem para indicar adição, cada termo seguido do correspondente símbolo numérico. E aí precisa dizer o seguinte, veja como era diferente. Hoje, se eu for escrever um polinômio, deixa eu pegar um polinômio de grau 1, eu escrevo 2x mais 1. Diofanto escreveria x2, 1. Para dizer então 2x mais 1. Era assim que era escrito. Os termos positivos eram postos antes, separados por esse símbolo aqui, que lembra muito um garfo invertido. Então eu deixava os termos positivos antes, colocava esse símbolo para indicar que o que vinha depois ia ser subtraído. Então, este polinômio que hoje escrevemos 2x² menos x ao cubo menos 3x² mais 4x mais 2, seria escrito da seguinte forma. Perceba que aqui eu estou colocando o quadrado do quadrado, então é a quarta. Este símbolo é 2, então aqui eu tenho x² 2. Este símbolo representava um x. Esta letra, na realidade, representa 4. Então aqui eu tenho x4. Então, 2x², 4x. Este símbolo representava unidade, esse aqui representava 2, então aqui estava 2. E perceba, está antes do garfo invertido para dizer que eu leio eles sempre positivos. Então, 2x² mais 4x mais 2. Agora, esse garfo é para dizer tudo que é negativo. E aqui eu tenho, então, x ao cubo 1. Então, x ao cubo 1. E, por fim, aqui eu tenho x². E essa letrinha no final representa 3. Então, x², 3. Era assim que ele escrevia, então, este polinômio. O simbolismo que é apresentado aqui, e que você acabou de verificar na escrita desse polinômio, ele era insípido, tendo em vista que Diofanto, apesar de usar esses símbolos, ele ainda costumava utilizar palavras onde atualmente nós usamos apenas símbolos. O trabalho de Diofanto consiste essencialmente de um livro chamado Aritmética, mas não era somente um livro, era um compêndio de 13 livros, assim como os elementos de Euclides. Então, os 13 livros de Diofanto constituíam a Aritmética de Diofanto. Desses 13 livros, 6 existem até hoje. O compêndio começa com alguns problemas para exemplificar o uso do simbolismo que o Diofanto adotava. Então ele começou a fazer alguns exercícios, começou a resolver alguns problemas, mas na perspectiva de indicar como se utiliza o simbolismo. Os problemas envolvendo números racionais começaram a partir do livro 2.
Por exemplo, eu vou pegar o seguinte problema. Vou separar um número quadrado em dois números quadrados. E para exemplificar a técnica dele, Diofanto pegou o número 16. Então, o que nós faríamos hoje? Eu vou escrever hoje com símbolos modernos, só para que você entenda a ideia, e esta ideia é o que ele descreve no livro dele. Para resolver esse problema, Diofanto utilizou o número 16. Então, o que ele fez? A partir de agora, eu vou utilizar símbolos modernos só para ficar mais clara a ideia que Diofanto apresenta no livro dele. No livro ele descreve isso com palavras, mas a ideia que ele utiliza é a seguinte. Se eu tenho o número 16, ele pode ser escrito como x², ou seja, uma coisa que eu não conheço ao quadrado, mais o restante dele, 16 menos x². Este termo em particular, eu vou chamar de y². Como a raiz de 16 é 4, Diofanto supunha que o y era da forma 4 menos um múltiplo de x. E daí eu tenho a seguinte equação. 16 menos x², aqui eu tenho o y², é igual o y, 4 menos kx, ao quadrado. Então perceba, eu estou igualando duas coisas que realmente, num primeiro momento, eu estou vendo como iguais. Agora eu vou desenvolver. 16 menos x², do outro lado vai dar 16 menos 8kx mais k² x². Cancelo 16 e, portanto, eu tenho o seguinte. X², passa esse x² para o primeiro membro, menos 8kx mais k2x2 é igual a 0. Ou, se eu quiser colocar em evidência, x² que multiplica 1 mais k² menos 8kx é igual a 0. Como Diofanto não trabalhava com 0, ele assume que esse x não pode ser 0. Logo, eu posso dividir essa equação toda por x, o que me leva a x vezes 1 mais k² menos 8k igual a 0. E, portanto, passando o 8k para o outro membro, eu tenho x vezes 1 mais k² igual a 8k. E daí eu tenho que x é igual a 8k dividido por 1 mais k². Uma vez que eu descubro quem é o x, eu consigo também descobrir quem é o y. Veja, o y é da forma 4 menos kx, o que fica 4 menos k, que vai multiplicar o x que nós acabamos de encontrar, que é 8k, sobre k² mais 1, ou 1 mais k². É só inverter a ordem aqui no denominador. Então isso vai ficar 4 menos 8k² dividido por k² mais 1. Tirando o mínimo múltiplo comum, é k² mais 1. k² mais 1 dividido por 1 é k² mais 1 vezes 4. Vai ficar 4 vezes k² mais 1 menos 8k². E isso fica 4k² mais 4 menos 8k² dividido por k² mais 1. Que, por sua vez, isso vai ficar 4k² menos 8. Então, menos 4k² mais 4 dividido por k² mais 1. E isso eu posso escrever assim. 4 que multiplica 1 menos k² dividido por k² mais 1. Então eu encontrei o y, encontrei o x. Portanto, segundo Diofanto, a solução geral para esses números todos, ou seja, para números que elevado ao quadrado na soma dessem 16, isso seria da forma 8k sobre k² mais 1 elevado ao quadrado, mais 4 que multiplica 1 menos k²
dividido por k quadrado mais 1 ao quadrado. E isso dá 16 e, portanto, para ter esses números bastava variar o valor do k. E aí eles barravam então nos problemas de divisibilidade que aparecem à medida que eu estou substituindo o k por números inteiros. Então Diofanto mostrou todo este processo num de seus livros. Novamente, como eu vou ter várias soluções ali, este problema que está sendo mostrado esbarra na teoria dos números. Afinal, os valores encontrados precisam ser analisados a fim de verificar se eles são divisíveis. Se é possível encontrar números inteiros, só fica só nos racionais. Então é necessário ter este cuidado na hora que eu estou analisando aquele problema. Em particular, foi justamente este problema de Diofanto que é a razão pelo qual o último teorema de Fermat existe. Eu não vou entrar no mérito de quem era Pierre de Fermat e nas contribuições matemáticas que ele apresentou aqui, mas essa história vale a pena ser registrada. Pierre de Fermat era um matemático francês e ele estava estudando a aritmética de Diofanto quando considerou a seguinte equação: x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n para n maior que 2, onde x, y e z são naturais. Perceba que quando eu penso em exatamente igual a 2, isso são as ternas pitagóricas. E se eu deixo expoente 1, isso dá uma equação linear. Então esses dois casos já tinham solução, e no caso das ternas pitagóricas, Diofanto inclusive havia apresentado soluções racionais. Como é que você poderia encontrar isso? Muito embora a técnica dele não pudesse ser aplicada a qualquer número. Mas Fermat se deparou com esse problema de Diofanto e pensou nesse problema mais geral, nessa generalização. O que ele demonstrou é que era impossível encontrar naturais que satisfizessem esta equação. Só que ele não escreveu a prova. Ele disse que ele tinha achado uma prova muito bonita, mas não tinha espaço no livro, então ele não ia escrever. Basicamente foi isso que ele fez. Este problema em questão, ele apareceu em 1670 apenas, quando o filho do Fermat publicou uma edição da aritmética de Diofanto com as notas do Fermat. E aí nas notas do Fermat ele falava desse problema, ele falava que não tinha deixado prova nenhuma, mas que ele sabia que era verdade, que não tinha solução, que era impossível encontrar x, y e z que atendessem a essa equação. 350 anos depois, esse resultado foi oficialmente demonstrado pelo matemático britânico Andrew Willis. E inclusive isso virou um livro bastante interessante chamado O Último Teorema de Fermat. Eu recomendo a leitura dele, inclusive. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você possa comprar este livro e verificar o preço para ver qual livro é. Realmente vale muito a pena a leitura. Um outro problema que eu quero analisar, que também está na aritmética de Diofanto, é um problema bastante interessante porque ele remete à teoria das proporções, e ele diz o seguinte: separe o número dado, sabendo que ele é a soma de dois quadrados em outros dois quadrados. E aí, para demonstrar o método, Diofanto usou 13. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: pega o número 13. O número 13 nada mais é do que a soma de dois quadrados. Ele é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9. Isso dá 13. A ideia é escrever esse número 13 como a soma de outros dois quadrados. E aí Diofanto supôs que os números em questão tivessem esta cara. X mais 2 fosse um número e o outro fosse da forma 2x menos 3. O 2 e o 3 aqui são propositais porque o 2 é raiz quadrada de 4 e o 3 é raiz quadrada de 9. Agora perceba o seguinte: se eu considero que estes números são a solução, então eu vou me deparar com essa equação. X ao quadrado mais 2x menos 3 ao quadrado igual a 13. E aí perceba, a hora que eu penso no produto notável, aqui já estou usando o simbolismo moderno só para verificar a ideia, para que a ideia fique mais clara, eu vou ter o seguinte: x quadrado mais 4x mais 4 mais 4x quadrado menos 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, então 12x mais 9 igual a 13. Perceba, 4 e 9 dão 13, então vou cancelar com este. E aqui o que eu tenho é x quadrado mais 4x quadrado, 5x quadrado, 4 menos 12 menos 8x
igual a zero. Novamente, Diofanto não trabalha com zero, então eu posso dividir essa equação toda por x. Então eu tenho 5x menos 8 igual a zero. E, portanto, o x seria da forma 8 quintos. E daí, substituindo nas expressões que eu tinha julgado para os números, eu vou ter que os números em questão são 8 quintos e 1 quinto. Essa ideia em particular de tentar fazer esse tipo de manipulação com as raízes quadradas de números quadrados, na realidade advém da teoria das proporções. Porque perceba, se eu penso em a mais y sobre x igual a x sobre a menos y, no fundo, se eu parto do pressuposto que essas coisas são iguais, então isso vai me levar ao seguinte: x² é igual, pensando no produto notável, a2 menos y2, o que é equivalente a dizer que x² mais y² é igual a ao quadrado. Então essas ideias estão atreladas a essa ideia da teoria das proporções. E aqui responde uma coisa que é muito peculiar. No problema de Diofanto que envolve 16, a pergunta que se fez é por que ele pegou 16 e não faz a mesma coisa com 5? Porque para ele pensar no 5, ele precisaria saber com clareza o que é raiz quadrada. E raiz quadrada envolve números irracionais. E os números irracionais começaram a ser descobertos e investigados na geometria grega por Euclides. Portanto, na realidade, ele não tinha muita clareza do que era a raiz quadrada, mas se sabia o que era a raiz quadrada de números inteiros e raiz quadrada de números racionais. Evidentemente, eu estou considerando isso tudo positivo. Por fim, estes problemas que eu apresentei são chamados de problemas diofantinos ou problemas indeterminados. E o compêndio que Diofanto escreveu, ou seja, os 13 livros componentes de sua aritmética, este compêndio apresenta exercícios cada vez mais complexos, utilizando a mesma perspectiva. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedindo por aqui. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Eu espero você na próxima.